Fala pessoal, bem-vindo a mais um podcast. Nós estaremos aqui falando hoje com nossos amigos arquitetos e hoje nós vamos falar sobre investir em acessos, conexões e nas pessoas certas. Não é sobre só talento. Hoje nós estaremos aqui vendo uma história de sucesso dos nossos amigos Clênio, seja muito bem-vindo, e nosso amigo Paulo. Muito obrigado. Vamos lá? Vamos lá. Estão preparados aí? Pra cima. Tudo certo. Fica à vontade. A gente quer começar aqui com que é o que a gente faz com todos os convidados. Explica mais sobre a história de vocês, quem é o Clênio, quem é o Paulo, de onde vocês vieram, como é a trajetória de vocês. E aí a gente vai conduzindo aqui com temas muito importantes que agregam aí pro público. A mesa é de vocês, fica à vontade. Perfeito. Vai lá. Então, pessoal, bom, eu sou o Clênio, nós somos do Rio Grande do Sul, né, mais precisamente da cidade de Novo Hamburgo. E eu e o Paulo, a gente está nessa jornada, nós estamos numa jornada nova, né, uma jornada de 8 meses. Nós tínhamos, cada um tinha a sua empresa, né, fechamos as empresas justamente para essa nova união da nossa visão. E hoje a gente está desbravando aí, já estamos situados em 3 estados, temos um escritório de arquitetura. A especialidade hoje é residências de alto padrão. Legal. Já estamos atuando em 8 meses em 3 estados, né? Rio Grande do Sul, Santa Catarina e agora aqui em São Paulo. Parabéns, então, legal. E... Mas deixa eu entender um negócio. Então quer dizer que a carreira de vocês começou individualmente, né? Cada um seguindo a sua trajetória aí sozinho. A gente E me conta como vocês se encontraram. Como é que foi? Foi num café? Eu e o Silas O Silas, ele me chamou nas minhas redes sociais. Tava de férias na construtora que ele trabalhava. Isso. Eu falei, cara, vai pra praia, vai curtir com sua família. Ele, não, eu quero visitar a sua obra. Aí de lá surgiu tudo. Um dia eu vou ter o prazer de explicar melhor sobre isso. Mas explica aí melhor sobre essa parceria. Foi semelhante, tá? A gente se conheceu em meados de 2010, eu acho. Isso. 2010, faz bastante tempo. É. A gente conheceu na faculdade e a gente sempre foi muito conectado. Legal. Só que o Clênio sempre foi despachado para um lado e eu fui despachado para outro. E foi que em 2016 a gente abriu empresas separados. Então eu tinha um sócio, o Clênio tinha outro sócio. Tivemos bastante sucesso nas empresas. Só que tudo, né? A gente chegou no momento que, cara, a gente quer desconforto. Né? A gente sempre quis atingir o Brasil, trabalhar em outros estados, crescer, sair um pouco da zona de conforto, completamente da zona de conforto. Quando foi o ano passado, resolvemos, cara, por que não resgatar aquelas nossas ideias que nós trocávamos em 2010, né? Da gente desbravar o mundo. Era algo então, que estava guardado. Estava guardado. Eu sempre fui um cara de me relacionar. Eu me relaciono bastante tempo dentro de clubes de empresários. Agora mesmo, a gente está participando de um ecossistema, de um projeto. Então, foi o que a gente iniciou nessa jornada aqui em São Paulo. Então, a gente se uniu, né? Cara, como que a gente faz para atingir o Brasil? Então, a gente resgatou toda aquela nossa visão passada e trouxemos para a mesa. Né? Vamos começar a ativar mais ainda relacionamentos, justamente para a gente chegar em nomes que a gente quer trabalhar. Legal. E foi muito interessante, só para agregar ali o Paulinho, porque quando nós iniciamos essa nossa jornada, nós tínhamos uma visão, e era exatamente isso que o Paulo falou, que a gente quer atingir. E nós ficamos, foi a época que a gente disse não para todos os projetos que chegaram. Nós ficávamos das 8 às 7 no escritório, só estrategiando, olhando para a tela, estruturando, para não ser o que nós éramos. Né? Nós tínhamos aquela visão, ainda não sabia como, né? Sabia a visão, mas a gente sabia também o que nós não poderíamos fazer. Porque senão tu entra no automático, no piloto. Então a gente ficou muito tempo no escritório só falando não. Cara, isso aqui a gente já fez, isso aqui a gente não fez, isso aqui a gente fez. E a gente começou a colocar em prática. E agora, em 8 meses, a gente, né, tivemos a oportunidade de estar aqui e agora estamos aí com vocês também. Legal. Então, na verdade, vocês surgiu a paixão não só pela arquitetura, mas a paixão por desbravar o mundo. A ideia principal de vocês é essa, desbravar o mundo. E aí, como que vocês conciliam hoje? Porque vocês têm uma empresa ainda rodando, certo? Sim. Como conciliar hoje essa desbravação no mundo, essa ideia de conexões, de estar com pessoas e ao mesmo tempo estar rodando lá os projetos? Como é que está sendo?
É que a gente tem uma equipe muito boa lá. Ah, legal. É. Show, A show. gente tem uma equipe boa. Tem Então- pessoas por trás dessa estrutura. que vocês estão Exato, montando. exato. Nessa época que nós estávamos estruturando, né, que eu comentei, que nós ficávamos analisando, isso também era uma estruturação que nós estávamos fazendo do escritório para que, se nós não estivéssemos lá, a máquina estivesse rodando. Então, a gente contratou pessoas, montamos times, ainda estamos, né, montando time, mas vem funcionando. Tudo que a gente estava estruturando está acontecendo. É que a arquitetura, na essência, né, é relações humanas. Então, obviamente, para a gente manter um time, montar time, nós temos que ter relações. Então, a boa comunicação faz com que, independente se a gente está aqui e o time está no sul, a operação continua. Você ali é alinhamento de Alinhamento. ideia, de propósitos, ideia, né? Vocês vão alinhando isso com a equipe, com um time. Eu falo isso porque nós, a Instrublock, depois que a gente agregou pessoas para fazer com que hoje nós pudéssemos estar aqui e as nossas obras rodando, acontecendo, foi um investimento em pessoas. Isso. Então, nós investimos em pessoas, não só dinheiro, mas tempo. Então, foi um tempo que a gente falou, vamos ensinar, vamos mostrar tudo. Às vezes a gente contratou pessoas que, mas eu não sei sobre construção civil. Hoje é um dos nossos melhores. Então, hoje o nosso setor de compra, quando a gente contratou ele ele era formado em logística e engenharia de produção. E aí ele entrou na empresa e era só para fazer essa parte de logística. E hoje ele sabe muito sobre todas as áreas. A gente investiu isso nele. Eu falei muito com ele, eu falei, não se preocupe, eu vou te ensinar tudo. O que você não souber. Ele também é uma pessoa que ele é muito inteligente, então o que ele não sabe, ele procura, ele vai atrás. Então, a gente também tem que ter o dom de identificar Com certeza. as pessoas certas para o momento certo, né? Então, Perfeito. para aquela roda girar, para o ecossistema, para o sistema que vocês querem criar, que eu tenho certeza que já está sendo um sucesso, vocês vão ir longe, já assim como já estão indo, né? Então, para que isso acontecesse, vocês mexeram as pessoas certas, no momento certo, na hora certa, e acreditou nelas, né? Porque eu tinha uma dificuldade muito grande, o Daniel sabe, de confiar nas pessoas. Eu quero entrar nessa pauta. Mas sabe uma coisa legal? Contratação e demissão é ferramenta de gestão, né? Exatamente. Então é super importante, a gente tem um recrutamento infinito, né? A gente está sempre recrutando. Né? Hoje mesmo a gente recrutou uma menina, que vai começar na próxima semana, então toda semana a gente está recrutando para entender como é que está o mercado, né? Está aquecido, como é que estão as pessoas no mercado. Então isso a gente faz direto. Né? A gente mantém sempre o banco, né, de comunicação externa ali, sempre recrutando. Sabe o que é legal? Acredito que nós nos identificamos desde o primeiro contato que tivemos, né? Como surgiu esse contato? Nos encontramos em Balneário Camboriú, através do evento da CP8 Educação. Inclusive, quero mandar um abraço pro pessoal da CP8, pro Léo Ribeiro. Cara, eles nos instruíram muito, uma parte do nosso crescimento foi através deles também. E assim, a Instrublock, um dos legados dela e objetivo é o mesmo que vocês abordaram aqui na mesa. Eu e o Silas, a gente sempre deixou bem claro isso. Nós não escolhemos regiões de trabalho, nós escolhemos desafio independente de onde seja, onde ele está localizado. Não é à toa que hoje, graças a Deus, a empresa hoje, ela tem Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo, recentemente Estados Unidos, fora do Brasil. E eu já fiz até essa brincadeira com o Silas. Eu falei, esse logo, essa empresa, ela vai cruzar fronteiras. Goiânia, Belo Horizonte agora. A gente está desbravando justamente porque é o que vocês falaram. A gente não mede a dificuldade. A gente está de olho no desafio. É o propósito que a gente leva. Só que, para chegar nessa estrutura, que é o que vocês estão deixando claro, legal, como a gente olha hoje em dia e fala, não fomos só nós que olhamos isso, né? Formar equipe, formar pessoas, uma grande responsabilidade. Eu conversei até com uma colaboradora esses tempos no escritório, que eu falei, além de termos a responsabilidade técnica em conduzir projetos, que vai ser imóveis que vai ser vendido, ou cliente final, o que seja, eu tenho a responsabilidade aqui de formar profissionais. Porque a gente tem que autodesafiar eles. Entendeu? Então a gente tem uma responsabilidade como mentor.
né? Todo mundo aqui tem uma história e todo mundo passou por dificuldades, por desafios e tudo mais. Né? E vamos lá. O que vocês estão achando de São Paulo? Como é que vocês analisaram a arquitetura aqui? Tem alguma diferença? Já se adequou ao trânsito? Esse game aí é um game que a gente tá aprendendo. Mas isso é muito interessante, né? A gente comenta muito. Essa jornada que a gente está traçando, assim, todas as pessoas tinham que fazer isso, né? Falando não o lado pessoal de desenvolvimento, que é importantíssimo isso, mas o lado profissional. A gente acaba ficando naquela bolha interna da região, né? Usar o exemplo lá do Sul, né? A gente acaba, se tu não sai dali para te visualizar o que tem Brasil afora, mundo afora, não para te sair do lugar, mas para te aplicar próprio na tua região, cara, isso está sendo uma escola, né? A maneira que as pessoas fazem negócio, administram o seu negócio, falando do trânsito aqui, a questão de logística. Aqui para nós lá, qualquer coisa que tu vai fazer é 10 minutos, né, na nossa região. Lá tu consegue em um dia tu ir à serra e ir no litoral atender clientes. Aqui não. Aqui tu tem que estruturar muito a tua logística, né? Então a maneira de pensar, a maneira aqui você se informa primeiro em logística. Tudo. Cara, mais ou menos isso. Antes de qualquer decisão, tu olha se a tua logística vai funcionar. É verdade. A logística é a alma do negócio aqui. Mas você acredita que os maiores arquitetos hoje, eles precisam sair da bolha? É necessário que eles saiam da bolha? Por quê? Porque sem você não sair da bolha, você não tem referência. Qual é a referência que você vai ter? Eu falo isso porque o projeto arquitetônico, vocês vão falar melhor do que eu sobre isso, um projeto arquitetônico, o que ele vai dentro dele? Usos e costumes. Então, qual que é a cultura das pessoas que vão aderir a esse projeto? Qual que é a ideia? Qual que é o dia a dia? Como funciona os finais de semana? Se elas vão para a praia, se elas vão para o shopping, se elas vão... Como que funciona isso? Porque uma cultura daqui de São Paulo é muito diferente de uma cultura do Sul. Igual vocês falaram, lá no Sul, o cara tem que ter 3 casas. Ele tem uma casa na praia, ele tem uma casa de serra e uma casa para ele ficar no dia a dia. Então, como é que vocês aplicariam isso aqui hoje? Como é que está sendo isso hoje aqui para vocês? Eu acho que quer falar como funciona essa sistemática de projeto, acho que é interessante, porque o Paulo ele fala com muito brilho no olho essa etapa. Cara, primeiro, acho que o que o Silas falou ali, a questão de estudar culturas, acho que São Paulo tem tudo. Né? São Paulo ele é formado por pessoas que não são daqui. Então, a gente está aqui nesse período, a gente pouco paulista conhece. A gente conhece muita gente de fora. É isso. Né? Então, isso a gente consegue entender que São Paulo é um mix de várias culturas. Né? Então, a gente está utilizando isso, de fato, aqui. A gente estando aqui, a gente já consegue fazer todo esse filtro, né? Que a gente deveria estar no Brasil inteiro rodando, a gente já consegue filtrar aqui, né? O modo de viver das pessoas. Perdi. É o brilho. Legal. Aí é corte. Aí é corte. Porque assim, o brilho é que você tá falando com tanta informação e ao mesmo tempo você pegou... Falou por nós temos de clientes português, nigeriano, e aí ele vem com um pouco de cultura americana, e nós temos cliente que é brasileiro, mas tem uma cultura americana. Então, você pega um monte de cultura em um só estado, em um só lugar. Isso. Aqui em São Paulo tem tudo isso. E aí você consegue entender... Algum exemplo, vocês vão fazer um projeto em Alphaville. Como que... Aí vocês vão estudar a pessoa. Vocês não vão estudar o projeto. Mas tem um detalhe bem bacana, trazendo isso e voltar ao gancho da tua pergunta. Pelo fato, que a maneira que a gente trabalha lá, nessa nova jornada, esse nosso escritório, a gente tenta sempre se diferenciar. Ponto. Atendimento. Então, quando a gente vai desenvolver um projeto para um cliente, hoje no escritório a gente não trabalha com linha de produção, hoje lá no escritório, né? A gente trabalha com exclusividade. Então, a gente faz toda essa jornada com o cliente, né? Eu acredito que isso... todo mundo que tem escritório, lógico, cada um escolhe como vai seguir, né, no seu escritório e tudo mais, mas os profissionais valorizar o cliente, né, hoje, assim,
Então, porque a gente... isso é uma frase que eu gosto de falar muito. A nossa profissão, ela é bem privilegiada, porque a gente fala com as pessoas no melhor momento de vida delas, que é a realização do sonho delas. Sim. Né? Diferente de algumas outras profissões, né? Então a gente pega as pessoas sempre emocionadas, motivadas. Então isso é muito interessante, trazer isso para a hora de desenvolvimento de projeto, né? Então hoje no escritório, quando a gente senta com o cliente para desenvolver, nós não temos uma esteira que tu bota o projeto na esteira, vai, desenvolve, entregue, tchau. Não, a gente mantém um relacionamento muito duradouro com os clientes, né? Então a gente deposita muita energia na parte de briefing, entender a rotina da família, entender as expectativas, né? Quando tu alinha as expectativas, né, com o cliente, diferente da profissão, tu é muito mais assertivo, né? Isso. Então a gente concentra muita energia para entender a dinâmica, o briefing, o que eles estão imaginando daqui a alguns anos, qual experiência eles querem ter na casa. Após isso, a gente faz toda a jornada, fazendo arquitetônico, interiores, a gestão da obra também. Como a gente tem toda essa experiência de obra, de incorporação, a gente traz isso para o cliente, a gente consegue. Então, essa jornada ela é longa com o cliente, né? Então, agora, trazendo tudo isso aqui para São Paulo, é interessante a gente sair dessa região, porque a gente chega aqui, cada região tem uma maneira de se trabalhar. Um estilo arquitetônico, pode ver, a gente entra em condomínios, são todas as regiões. É tudo casa, uma igual a outra, uma igual a outra. A gente vindo para cá, né, demos uma volta muito breve lá no Alphaville. Cara, as casas são todas iguais. Só que todas as casas que estão lá, a grande maioria, 90%, são diferentes das casas que a gente faz. Então, isso também pode ser um gancho para a gente trazer uma arquitetura, uma essência, a nossa identidade para cá também. Então, a gente ainda está entendendo o mercado, né? Então, a gente está se comunicando, se relacionando muito com as pessoas, mas o interessante de sair da região é exatamente isso. É tu entender que, cara, às vezes tu tá tão no teu automático ali, fazendo o que todo mundo tá fazendo, no momento que tu sai da tua região e tu volta, tu diz, cara, tá todo mundo fazendo isso. Então, para você que quer seguir, você que quer alavancar os seus negócios, você que quer melhorar, você tem que entender que você tem que sair da bolha. E não é nada confortável. Vai ser difícil, vai ser doloroso. Tem 10 anos de experiência, mesmo assim, você chega numa região nova, parece que você não tem nada, porque você vai ter que aprender sobre aquela região, você vai ter que aprender sobre aquilo, melhorar, aperfeiçoar, aí sim aquilo que você tem, você coloca em pauta, porque vocês têm 10 anos. Aí, agora a gente está aprendendo como é que funciona aqui. A gente está entendendo como é que funciona aqui. Depois que vocês aprenderem, entenderem, aí vocês vão pegar aquela essência de vocês e colocar ela em pauta. Exatamente. Então você sai de uma zona de conforto total, porque eu falo isso porque quando a gente vai para Salvador, lá tem uma cultura. Você vai para o Rio, tem uma outra cultura. Aí a gente chega lá e fala, as pessoas aqui valorizam isso, né? E aí você tem que aplicar o que você tem de conhecimento naquilo que as pessoas valorizam. Isso. Aqui em São Paulo as pessoas valorizam o tempo. Por quê? Porque não só tempo é dinheiro, mas porque em São Paulo tudo que você vai de um canto ao outro é 1 hora, 2 horas. Então você já perde tranquilamente no dia, dependendo do lugar, 3 horas, 4 horas. Tem pessoas que perdem isso, né? Então vocês estão estudando, aprendendo. E o que isso vai trazer de bagagem para vocês, de aprimoramento, lá no futuro alguém vai chegar e vai falar, os caras tiveram sorte. A velha sorte. E é engraçado que essa movimentação é impactante, né? Quando você sai realmente da sua zona e vai para um novo desafio, um outro estado. Eu e o Silas, o legal é que no passado, quando a gente pegou a nossa primeira desafio, que foi em Resende, no Rio, a gente já sentiu esse impacto. Qual é o impacto, por exemplo? São Paulo, 7 horas da manhã, as coisas já estão acontecendo. Lá, a partir das 8, 9 horas da manhã. E a gente, cara, como a gente vai se adequar a isso? Mas é a cultura e funciona. E aí a gente começou a frequentar outros estados, onde a gente vai, já fala, vamos verificar como é que é o sistema, como é que funciona a cultura, quais são os costumes do local, da população,
para a gente em si poder estacionar naquela região. Vou dar um exemplo. Agora a gente tem uma agenda próxima semana, né, Gera? A gente vai para Belo Horizonte. Tem uma reunião muito importante lá. O pessoal vai acompanhar aí nas nossas redes sociais. Ou seja, hoje a gente vai chegar em Belo Horizonte já estudando desde o aeroporto. O engraçado é que é desde o avião ao aeroporto. Não sei se vocês perceberam isso. É desde o avião ao aeroporto você já sente a diferença de pessoas, né? O desafio já tá ali já, né? Então, é que nem o Silas falou. Todo mundo, para subir o próximo degrau, ele tem que aceitar o desafio e aguentar a dor e a pancada. Essa é a verdade. É isso aí. Que nem vocês vieram para São Paulo com um propósito, certo? E detalhe, pelo que eu tô vendo aqui, vocês estão acostumados ao residencial. Sim. E eu sei que o projeto que vocês estão aqui, se quiserem entrar profundo, fica à vontade, que é um outro desafio de vocês, não é só vir para São Paulo, né? Ou seja, vocês trabalham no residencial, agora vamos dizer que é meio que comercial, posso dizer isso? Sim. Fica à vontade. Corporativo. Quero saber mais sobre isso. Corporativo. Corporativo. É. Mais responsável ainda. A gente veio para São Paulo agora com uma missão, né, de fazer a nova sede do Joel, Caio, Flávio, né, e o César Reich. Então a gente vai fazer uma nova casa conceito, então, onde será o maior movimento de setor imobiliário que vai acontecer no país. Fiquem ligados aí, né? Vai ser um estouro. Isso é novidade. Novidade. Uma baita de novidade. Eu sei que eles já investiram no marketing, mas é novidade. Aproveitando essa deixa que você falou, como foi ter esse acesso? Esse acesso... Da onde surgiu a ideia? Como surgiu? Quais foram o preço a ser pago? Se foi um preço tranquilo, se não foi? Porque é fácil as pessoas olharem e falar onde ele está. É o que eu falei. Olha a sorte. A sorte não, olha o tanto que ele depositou, olha o tanto de tempo. Tempo com a família também. Às vezes você tá aqui, a família tá lá e vocês estão longe. Então como é que foi isso aí? Cara, essa história é um pouco engraçada, né? Foi em 2019, acho que eu escrevi no meu antigo escritório o nome das pessoas que eu queria trabalhar. Né? A gente tava com pouca demanda, 2019, 2017, pouca demanda de trabalho, né? E eu fui listando na região para quem eu quero trabalhar. Listei. E agora no Brasil, para quem eu quero trabalhar. E lá nessa lista estava o nome desses caras que a gente está trabalhando hoje, em 2017. Em 2017. Então, aí a gente começou essa jornada. Cara, o que eu tenho que fazer, né, para eu ter esse cliente? Eu sou de uma família de relativamente baixo padrão, né? E o que acontece? Cara, eu preciso me relacionar. Eu sempre tive isso muito forte na minha cabeça. Eu preciso me relacionar. O arquiteto lá, o fulano, tá na minha frente porque ele tem relacionamento. Então, o que eu preciso e quanto tempo eu preciso para eu ter o relacionamento que ele tem? Então, eu sempre trabalhei nisso, né? Comecei a frequentar boas academias, bons restaurantes, comecei a melhorar o meu estilo de vida e comecei a ter acesso em pessoas. Ou seja, comecei a dar check em toda aquela lista de pessoas da região. Então, fizemos para vários clientes bem-sucedidos lá na região. Casas enormes, né? Casas de 800, 900 metros quadrados, na antiga empresa, umas casas bem grandes. Legal. Né? Então, e daí comecei a jornada. Agora, como que eu faço para chegar nessa segunda lista? Né? Então, eu comecei a ver, cara, acesso do acesso. Comecei a participar de clubes. Né? Clubes de empresários, comecei a conhecer pessoas de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Minas. Comecei a conhecer pessoas do Brasil inteiro, né? Me relacionando. Eu sempre tive um relacionamento offline muito forte. O meu online é um pouquinho fragilizado, mas o offline é muito ativo. Então, eu me relaciono muito com pessoas de outros estados e tudo mais. Então, eu comecei a frequentar clubes de pessoas que eram muito próximos ao Caio, ao Joel, ao Flávio, né, ao Thiago Nigro. Comecei a frequentar esses clubes para eu começar a ter uma perna de distância deles, né, para eu começar a me aproximar mais. E quando foi esse ano, recebemos um convite, então, né, por estar próximo de pessoas próximas a eles, recebemos o convite para a gente fazer a nova sede da Trinca. Né? Então, e assim a gente começou a nossa jornada. Então, a gente aposta demais na questão de relacionamento. Não só relacionamento, mas o ambiente, né? O ambiente não adianta o quanto mais forte. Você pode se achar forte, mas você pode ser forte o que for. Mas o ambiente, se ele te colocar para baixo, ele vai te levar para baixo e você não vai conseguir. Agora, um ambiente que te coloca para cima, que faz você ser uma pessoa melhor, chegar na sua melhor versão, no seu melhor potencial, no melhor arquiteto, melhor engenheiro, melhor... Meu, não tem como. Aí você tá hoje plantando
você vai semear lá na frente algo bons. Não adianta. É o que eu falo muito, independente da sua religião. Se você plantar hoje uma coisa boa, você vai colher uma coisa boa no futuro. Se você só plantar hoje coisas ruins, você só vai colher coisa ruim no futuro. Não tem como. É a lei da vida. Plantou, colheu. Você plantou tempo, colocou metas, mudança de vida, rotina, lugares, acessou as pessoas certas, momento certo, a hora certa. Você sabe que você lidar com sonhos, então vai pegar a pessoa na emoção, no momento dela que ela precisa evoluir, e todas as pessoas querem uma casa, e uma casa que seja melhor do que aquela que ele estava antes. Então é um passo para um melhoramento, né? Um aperfeiçoamento. Então, se você está no momento certo, na hora certa, é evidente que você estaria aqui hoje, em São Paulo, acessando o pessoal do GeoJ, Flávio Augusto, Caio Carneiro, o César e muitos outros que eu tenho certeza que vocês vão acessar. Em menos de 6 meses aqui? 8 meses. 8 meses. Em menos de 8 meses já entrou em Alphaville. Quantas pessoas aqui que a gente conhece estão lutando para chegar perto de Alphaville, entendeu? Chega ali em Barueri, chega em alguns lugares ali perto, mas não chega em Alphaville, entendeu? E um detalhe que eu e o Paulo a gente leva muito assim, né? É que tem que ser intencional em tudo que você vai fazer. Tudo. A pessoa ela tem que adaptar isso, incluir isso na vida dela. A pessoa tem que ser intencional, né? Então, colocar os objetivos e seguir. Porque hoje, a rotina que a gente leva, se isso não estiver bem alinhado, tudo vai te levar a não chegar muita informação, lá. Né? É muita informação. É muita informação. E o intencional na forma genuína, né? O cara tem que ser genuíno, tem que fazer sem esperar nada em troca, né? Fazer sempre de forma genuína, que uma hora vem. O longo prazo, né? Boa. Eu vou falar Muito bem colocado. Uma frase que o Silas dita muito, leva para a empresa e deixa bem claro para todo mundo, tanto para os nossos colaboradores, clientes. A gente só quer a consequência do nosso trabalho. A gente quer plantar consequências do nosso trabalho. A gente não tá focado tanto no resultado, porque o resultado ele vai vir. Sim. Ele é natural. O que a gente tem que fazer é se dispor, se empenhar, e a hora que tem que vir a gente vai colher. Né? Acho que todo mundo aqui, a partir do momento que a pessoa vira essa chave, muda muita coisa na vida dela. Isso trazendo, né? Sinta-se confortável no desconforto, né? Exato. Cara, esse é o objetivo, né? Eu e o Paulo, na nossa jornada, esse é o resumo, né? A gente está desconfortável desde o dia que a gente começou. E daí se o conforto vem, cadê o desconforto? Vamos atrás. Cadê a dor de cabeça? Cadê a dor de cabeça? Pessoal, é nítido. Às vezes vocês verificam nas redes sociais muitas frases de motivação, pessoas que querem levar a motivação e às vezes não passou por isso. Aqui são 4 pessoas que estão passando por esse processo. Exato. E de fato acontece. E tem que respeitar o tempo, porque as pessoas elas te compram pelo teu resultado, né? Exato. Então, cara, é muito fácil chegar e falar o que as pessoas querem ouvir e tudo mais. Mas se tu quer se manter, né, mudar de mesa, mudar de cadeira, subir nível, como tu estava falando, Silas, não adianta. É o teu resultado. Pode falar o que quiser. Se tu tem resultado, tu não precisa te justificar em nada. As pessoas querem resultado, né? Elas querem resultado. Nós queremos resultados. É intencional e você precisa que saia algum resultado daquilo. Todos nós aqui já temos mais de 10 anos na nossa carreira. E aí chegam as pessoas hoje e querem ser imediatistas. E aí o cara não tem nada de resultado, ele não plantou nada e ele já quer sair colhendo. A gente fala que o cara já quer sentar na janela. É isso aí. Você tem que dar tempo ao tempo, você tem que ir plantando. Eu falo muito sobre um pouquinho cada dia. Então você mudou de vida. Lá atrás. Então, vou começar a frequentar academias que tem essas pessoas. Então você se dispôs. A academia já entra a disciplina. Então você teve uma disciplina de acordar todos os dias, frequentar. Eu falo pro Daniel, tem network que nós vamos, tem lugares que nós estamos, você tá cansado. Você tá aí muito cansado, mas você precisa se relacionar, você precisa falar, você precisa se comunicar. Então, exige muita disciplina. Não é da noite pro dia que vocês estariam fazendo o projeto à trinca.
Não é da noite pro dia que você estaria ali sentado com o Joel J, com o Flávio Augusto e Caio Carneiro, não é da noite pro dia. As coisas têm um porquê, um tempo certo, intencional, trabalhar, estudar. Eu falo muito, estuda. Você que quer entrar no mercado da construção civil, o começo é estudar. Não tem outro negócio. E tem aquela frase, né, Silas, que a gente aprendeu há poucos dias, né? Que a sorte, o que é a sorte? É o resultado de uma pessoa qualificada e uma pessoa disponível, né? Sim. Então é isso, né? Estuda, procura, te relaciona. Só que tu tem que estar focado no teu objetivo, porque quando a sorte bater, tu tem que enxergar ela. Né? Então, tipo, cara, agora é a hora, né? Então a sorte é isso. Senão você deixa ela passar. Deixa passar. Tu não vê. Fica cego. Não vê. E você não sabe se ela vai vir de novo, né? Porque a gente não sabe o dia de amanhã. É a sorte, a gente tem que perceber ela, né? Inclusive, como é que é a relação? Deixar isso bem forte aqui pra galera. Quando nós nos conhecemos, o Paulo falou muito bem sobre vocês dois. Mas que nem você falou, o brilho no olho dele. Ele deixou bem claro como é que é essa parte de acesso ao clube, que eu e o Silas levamos a empresa acesso ao clube da Trinca Real Estate, né? Porque pelo que eu percebi, a Trinca engloba muitas coisas, né? Eles trouxeram agora a Trinca Real Estate, que é justamente para tratar diretamente no mercado imobiliário, que é o que nós temos acesso, né? E nós escutamos o seu conselho, né? Falou, cara, isso faz a diferença. Eu tô aqui hoje por isso. Então tem que aprender a ouvir, pegar o exemplo do próximo e ver se você consegue aplicar ou melhorar, né? Então a gente tem que ter uma sensibilidade muito forte para nossas escolhas de decisões. É isso que eu e o Silas hoje a gente conversa muito. Às vezes a gente fala, Diego, dependendo do que vier, o que propor, vamos filtrar e dar o passo correto. Perfeito. Entendeu? Que lá no começo, eu costumo dizer assim, é o que a gente brinca. Os 5 primeiros anos da empresa é difícil. A gente está disposto a arriscar tudo. Depois que passa essa trajetória, aumenta a escala, aumenta a responsabilidade e tem que colocar o passo certo. Vai escolhendo, né? Você vai escolhendo. E você tem que realmente estar próximo de pessoas que estão alinhadas ao propósito. Né? É o que o Silas bate muito. Hoje ele está mentorando. Até falei para ele, Silas, cara, você está no momento certo de mentoria. Os alunos hoje que conseguir agregar a turma dele, eles vão absorver um filtro tão grande que é literalmente o que a gente viveu. Né? Porque a mentoria, ela nada mais é do que você pegar uma pessoa que já passou por uma trajetória, ela já saiu do ponto A para o ponto B, e ela levou 10 anos, e aquela pessoa que não quer levar esses 10 anos, que não quer cometer os erros que você cometeu, ela vai fazer uma mentoria. Eu sou uma pessoa que eu dou mentoria e eu faço mentoria com as pessoas, porque aquela pessoa que já saiu do ponto que eu estou hoje e já está no ponto que eu quero estar, ela tem muito para me ensinar. Ela tem muito para me trazer. Por quê? Porque ela já vai falar, aqui você não pode fazer que você vai errar nesse aqui. Eu já errei. Por que eu falo isso? Porque já teve tempo atrás que o Daniel deixou 30 mil reais na mesa por não ter uma mentoria. Por um simples fato de ter alguém falar, não assina um projeto com 90... Não assina um contrato de compra de terreno com 90 dias. Não vai dar certo. Coloca 120. Ou mais. Então, assim, coloca 150. Então, tudo bem que a gente poderíamos ter uma análise de um advogado, mas que teria que ser um advogado especialista em construção civil, de fato, que entendesse o processo. Então, assim, nada mais é uma mentoria hoje, uma pessoa que já saiu do ponto A para o ponto B e ela vai ter todas as ferramentas necessárias para que você chegue tranquilo. E aquilo que levaria 10 anos, que é o nosso caso, a pessoa faz em 2, em 3. Eu e o Daniel, há 3 anos atrás, a gente saiu de consultor a incorporador. Para quem não sabe, a pessoa que só constrói, a ser aquela pessoa que compra o terreno, constrói e vende. Nós nos tornamos. Em 2 anos, 3 anos, o que a gente alavancou seria coisas que as pessoas levam 10 anos, às vezes até a vida inteira, e não chega nisso. A gente conseguiu sair de um faturamento de anual 2 milhões, 3 milhões, para um faturamento de 12 milhões em 3 anos. Então, é uma responsabilidade muito grande,
Mas hoje a gente consegue, dentro da minha mentoria, eu ensino a pessoa isso. A como eu sair do ponto A, como eu sair de faturamento de 100 mil, 200 mil, a 1 milhão, 2 milhões mensais. É que a mentoria tu compra tempo, né? Você compra tempo. E o tempo é dinheiro, né? E muitas das vezes tempo e acesso. Porque às vezes tem mentorias que você vai estar com o cara. Você vai ter ali a oportunidade de estar no dia a dia com ele. A nossa mentoria foi dessa forma. Inclusive vocês estão aqui hoje, que nós não conhecemos de um evento das mentorias que nós participamos. Exato. Não era o primeiro, mas a gente já está há 3 anos com ele, se eu não me engano. Já. O pessoal da CP8. E nos ensinou demais. E eles a mentoria e as pessoas, igual vocês estão hoje, às vezes ele já passou por uma coisa ali que ele te dá um insight, você fala, por que eu nunca pensei nisso? É isso. E outra, Silas, como o mentor, ele tá também numa outra frequência, ele também tá buscando melhorar. Então, a partir do momento que ele tá buscando a melhoria para a vida dele, então ele te leva. É questão de inércia, né? Então, tu vai pro poço dele, ele vai pro próximo poço e vamos se ajudando sempre. Ninguém chega a lugar nenhum. Nós precisamos de pessoas. Sozinho. Sozinho não tem como. Eu gosto de falar que nós somos igual a um corpo. Por que um corpo? Porque cada um tem uma função. Então, tem o cabeça, que eu acredito muito, que Deus vai nos direcionando. E aí, cada um de nós somos igual um corpo. Uma célula que, ali agregando junto, nós conseguimos ir mais longe. Porque aí não vai ter só um braço funcionando, não vai ter só uma perna funcionando, vai ter os dois. Não tem como um maratonista correr só com uma perna. Ele precisa de uma outra, mesmo que seja robótica ou, né, através ali de algum melhoramento, mas ele precisa das duas. Então você imagina só, com 2 pernas, igual o Daniel, com sócio, vocês são sócios também, com 2 é muito mais fácil. Fica aqui que eu vou ir lá fazer reunião com a equipe. Fica aqui que eu vou ali atender o cliente. Então, é muito mais fácil. E depois que nós mudamos a visão da nossa empresa, que nós entendemos que nós precisamos de pessoas, eu falo muito para os nossos colaboradores, para o nosso time, o que nós nos tornamos hoje, nós só estamos aqui porque eles estão lá. E nós hoje conseguimos fazer reunião com o cliente calmo, tranquilo, porque eles estão lá. Então a gente precisa de pessoas. E é uma chave que a gente tem que virar. Por quê? Porque se você não virar essa chave, se você falar, eu sou foda, eu faço tudo, eu sou empresa, eu que faço o projeto, eu que atendo o cliente, eu que faço o orçamento, eu que faço a gestão da obra, você não vai conseguir sair dali, porque você vai estar com a visão fechada. Quando você aumenta pessoas, monta um time, aí sua visão muda. Depois que eu montei um time, meu irmão, minha cabeça mudou. Fica loucura. O cara vê a saída, né? Tu olhando no macro, tu enxerga saídas, né? É isso mesmo. A nossa profissão, né, ali, a arquitetura, o escritório, esse é um dos maiores problemas hoje, né, para todos os nossos colegas de profissão. Cara, é exatamente essa sua descrição. Porque acaba que na faculdade, quando tu faz, eles não nos ensinam a ser um empreendedor, né? Não. Um empresário. Então, tu sai dali pensando, cara, eu tenho que sentar na frente do computador e projetar infinitamente. Então, mas depois, quando tu tem experiência, que tu passa, que tu entende, cara. Daí tu tem que sobressair as tomadas de decisões, de criações, as tuas bagagens. Como tu vai evoluir e melhorar o teu projeto se tu não tem tempo nem para pensar? Não tem como, né? Você tá ali é o que eu costumo dizer. O cara que tá lá fabricando o carro, tem que ter alguém lá, vamos falar de uma montadora de carro. O cara que tá lá montando as peças, se ele fosse o dono, como que ele estaria aumentando e fazendo as vendas? Não tem como. Você entendeu? Então tem que ter... Por isso que eu falo, e tudo bem isso. É o que as pessoas hoje em dia têm a dificuldade de entender. Tudo bem se o cara for o montador, tudo bem se o cara for o gerente do negócio, o coordenador, o vendedor. Tá tudo bem, gente. Não precisa... Eu não sou aquele cara que... todo mundo tem que ser empresário, todo mundo tem que ser autônomo, Não precisa disso. Tem pessoas que a melhor versão dela não é ser um empresário. A melhor versão dela é ter uma família feliz. E é isso. É o que as pessoas perderam a essência. Hoje, aqui em São Paulo, vocês vão ver que as pessoas elas estão querendo sair da capital e ter acesso a verde, a natureza, a qualidade de vida. E isso hoje é o alvo, o foco. Hoje as baladas
Diminuíram. Por nós estávamos conversando, né? Sim. Que as baladas hoje eram café da manhã. É um network, é um negócio diferente, né? Coisa que, se você falasse lá atrás, a pessoa ia falar, você tá louco, isso não vai acontecer nunca. Um negócio que eu quero complementar, que o Silas entrou a fundo aqui, é o seguinte, tanto que com toda essa estrutura e os caminhos que a gente acessou, quero até deixar bem claro para o pessoal aqui que tá conduzindo, quero falar um pouco mais desse bloco, que a gente está passando por um momento de mudança, é que hoje, por exemplo, ele citou que a empresa hoje de 3 milhões passou a 12 milhões de faturamento, interno e investimento próprio. Isso veio através do quê? De até investidores que passou pela nossa carteira, que a gente conseguiu viabilizar projetos de 20 milhões. Então hoje o que a gente quer deixar aberto para você que conhece a história da empresa, pegou desde o início, ou você chegou agora e vai estudar, futuramente você pode participar desse projeto como investidor. Nós vamos abrir investimentos tanto para projetos em São Paulo ou outras oportunidades fora do estado, como nos Estados Unidos. Hoje a gente está com o intuito de dolarizar o patrimônio. E quem estiver junto nessa jornada vai surfar essa onda. Né? Então a empresa hoje, com todos os desafios, nós chegamos a esse ponto justamente de acordo com as mentorias que a gente participou, com os acessos, com os cafés da manhã simples que a gente conversa aqui. Né? Da mesma maneira que é por isso que eu creio que foi legal a gente trazer vocês aqui, porque aquele almoço que tivemos lá na Faria Lima, ali é Faria Lima, né? Isso. Foi muito importante, que a gente se conectou muito legal, a história bem parecida. Mano, a gente tem uma história muito parecida mesmo. A gente tem uma história muito parecida e propósito muito parecido, que eu acho que tanto nós acreditamos com fé que a gente tem muito a crescer, muito a escalonar, como eu vejo, e vocês também deixam bem claro que acreditam que tem muito. Tanto que vocês estão aqui... É só o início, né, Dan? É só o início. É só o início. Tanto que vocês estão aqui hoje em São Paulo para isso, creio eu. Exato. O intuito do logo da nossa empresa, ele era só um globo. E aí o Daniel falava, Esse globo aqui. toda a vida do Daniel foi muito mais sonhador. Eu sou sonhador, mas o Daniel, ele falava, Eu Gero, puxei ele. esse globo vai estar no mundo inteiro. Eu falava mesmo. Só que eu olhava e falava, e é até legal falar isso aqui, porque eu vou olhar e falar, pô, mas eu sempre fui um cara que eu trabalho muito. Eu falo pro Daniel, Dani, você tem sorte de me ter como sócio, mano, porque eu trabalho. Mensagem ontem, 10 horas da noite. Eu falo, pode me ligar se quiser. Eu sou chato. Eu falo, Dani, eu trabalho, mano. Aí eu falei pra ele, mas... E aí ele falava, Diego, nós vamos dominar o mundo. Assim, dominar o mundo assim, né? O globo sentido, nosso né? vai estar no mundo inteiro. Nosso logo e tal. E eu falava, Dani, mano, ele não sabe o que fala, porque... Imagina... Não, sério, porque eu falava, imagina o tanto de trabalho. Porque eu sempre fui o cara de obra. Operacional. De operacional. Então, eu sempre soube todos os procedimentos. Eu ia fazer uma faculdade uma especialização de patologia. De tanto que eu gosto do procedimento, da excelência e tal. E aí eu falei, Daniel não sabe o que fala, mano, porque se a gente tiver obra pelo mundo inteiro, como que eu vou dar conta disso? Como que eu vou dar conta de várias canteiras e tal? Eu lembro que uma reunião entre amigos, eu tava até com eles no final de semana agora, eu fui fizemos a roda, né? E eu fui o que fiquei no meio lá da roda. A galera falou, não, você tem que confiar nas pessoas, você não dá pra você achar que você vai fazer tudo sozinho e tal. E aí hoje, quando eu olho dessa época pra hoje, eu falo, meu, cara, como que eu mudei? Porque eu entendi, a chave virou, meu, eu preciso de pessoas. E hoje o que eu mais falo, o que eu mais prego é isso. É sobre conexões, sobre pessoas. Você não vai a lugar nenhum sozinho. E depois que eu entendi isso, meu, o jogo virou. Vale muito mais a pena eu estar viabilizando obra, fazendo network, fazendo conexão, se movimentando, fazendo aqui troca de ideias, de experiência, do que eu estar na obra. Por quê? Porque eu estando fazendo isso, eu vou trazer novos projetos para a empresa vai perpetuar, a gente vai continuar trazendo um legado. Tava mudando, hoje nós temos 16 obras ativas. Falei, Dani, faz uma conta de 16 obras ativas, pelo menos 10 funcionários. Nossa. São 160 por mês. Falei para ele, isso em diversos lugares, e o nosso time hoje está dando conta. Então, assim, depois que eu entendi isso,
Eu não tenho medo de mais nada. Eu fui para os Estados Unidos, minha mulher queria ir passear. Eu falei, nós vamos fazer negócio. Eu falei, deixa que depois você volta, você vai pra Disney. Consolidar o negócio. Tipo assim, eu tiver o resultado, aí a gente paga a viagem. E assim, eu já fui para vários lugares e quando você vai para os lugares, o poder que o lugar que você vai te traz, quando você tá com a mente aberta, é outro nível. Eu fui uma vez para uma viagem com minha mulher e a gente foi conhecer a vinícola. E aí chegou lá e ela, nossa, que legal como fazem o vinho, como faz a... E eu só olhando a estrutura da empresa. E aí eu, de fato, tava assim, ó, vendo a história e eu, caramba, legal e tal. E vendo como que o marketing tinha criado a história da empresa, e quando que ela começou, que começou com um bisavô e tal. Aí você começa a enxergar e falar, qual é a minha história? Aí eu comecei a mudar, qual que é a minha história? E aí eu até falei com o Daniel, depois que eu voltei dessa viagem, eu falei, pô, meu pai começou. Eu fui uma criança que meu pai, ele era encarregado de mármore. Então ele sabe fazer muito bem mármore. E até hoje ele tem um perfeccionismo, ele tem aquela ideia dos mínimos detalhes. E aí ele, com 18 anos, ele foi encarregado. E aí colocava os irmãos para trabalhar junto com ele. Então foi ele que começou o negócio. Depois disso, na minha casa tinha obra a cada 6 meses. A cada 6 meses, meu pai ia subir na casa, aumentando a casa. E os vizinhos falaram, esse prédio vai cair. Teve uma vez que... Literalmente jogo de bala. É isso aí, né, cara? E aí você começa a entender, você fala, pô, eu tenho um porquê que eu tive esse estalo de querer trabalhar com obra, de querer virar engenheiro civil. E aí você começa a entender ali o seu contexto. Eu falo isso porque acho que todos nós passamos por isso. Então, o acesso aos lugares, ele vai te trazer ideias, a sua visão amplia. Depois que eu fui para essa viagem, eu voltei, cheguei com o Daniel, falei, ó, eu vou contratar meus irmãos. Ele falou, mas todo mundo fala que isso é louco. Eu falei, não vai ser. Eu sei a cultura que meu pai deixou, porque foi ele que começou isso. A ideia de trabalhar com obra e tal, e eu sei quantos meus irmãos trabalham, quantos que eles se doam. Falei, vamos fazer um teste, vou contratar meu irmão, vou contratar minha irmã, e quem quiser trabalhar, eu vou contratar. Por quê? Porque eu tinha ido numa vinícola que ela é familiar. E qual que foi a visão do negócio? Eu sei que não tem nada a ver com o nosso contexto, mas entrou e eu acho legal contar. Era uma família que eles vendiam em grande quantidade vinho. E aí, quando os mais novos entrou no negócio, eles falaram, não, a gente tem que melhorar a qualidade. Pra gente pisar firme no chão. Então, a gente vai produzir menos, com mais qualidade. E isso foi a família. E aí, a mulher apresentando, não, que o primo, o sobrinho, o neto, o irmão, é o gerente. Eu falei, não. Porque você cresce, você quebra uma crença, né? Porque todo mundo fala que trabalhar com família não é a melhor das hipóteses, que dá problema. Eu falei, se essa família deu certo, por que a minha família não vai dar? E hoje eu vou para qualquer lugar, eu vou para Salvador, para Minas, para o Rio de Janeiro, porque eu sei que eu tenho um time que vai fazer com que perpetue, que as coisas não parem por aqui. Porque o meu maior medo era esse. Eu colocar alguém que... quem nunca sentiu esse medo? Sim. O cara que vai colocar um arquiteto lá, o cara vai pegar meus clientes e levar tudo embora depois. E aí isso foi quebrando essa crença. Eu falo que era uma crença minha mesmo. E aí, se ele ficou tão bom assim para abrir uma empresa, que bom, você formou um baita no profissional. Então eu fui quebrando essa crença e hoje eu acredito muito nisso. Que os lugares te trazem novas ideias. O pessoal hoje da empresa, meu irmão fala, quando o Silas voltar, ele vai voltar doido. Prepara, se prepara. Demais uma viagem. Eu estava nos Estados Unidos, aí eu falei, gente, se preparem, vai ter uma reunião de alinhamento, novo alinhamento de propósito. Preparem os papéis e canetas, né, cara? Não, mas é incrível. Eu fui para essas viagens, toda viagem que eu vou com a mente aberta nisso. Não espero muito da viagem, e aí eu sou surpreendido.
e não espero muito do lugar e eu sou surpreendido. Mas todo lugar que eu volto doido. Eu fui pra Espanha, voltei doido. Falei, caramba, eles valorizam muito as coisas, os projetos. Projeto de 100 mil anos, 200 mil anos, 300, 400, 500. Eu falei, como isso? Que a gente tá numa cultura aqui em São Paulo de a casa tem 10 anos, bota pro chão, vamos fazer um prédio novo. E aí você vai para um lugar que as pessoas valorizam, super valorizam, né? Tudo bem que tem que ter uma linha tênue nessa relação de, não posso me apegar tanto assim a bem materiais, mas você vê a cultura que eles valorizam, né? O legado. Aí eu voltei todo. Volto doido. Vamos valorizar as coisas, valorizar isso, valorizar aquilo. Aí vou para os Estados Unidos. As coisas funcionam nos Estados Unidos. Vamos fazer. E aí, o jogo dos Estados Unidos é outro. Quando você vai para os Estados Unidos, você fala, eu tenho que criar sistemas, eu tenho que criar metodologias. Escala, né? Escala. Como escalar o negócio? E eu voltei doido nos Estados Unidos. Falei, como vamos escalar? Como que a gente vai ter várias obras? Como que nós vamos ter... A empresa vai ser conhecida por todo lugar. E aí você vai mudando. Você vai criando metodologia, você vai criando... Aí eu falei, vamos criar o método Strublok. Aí Strublok Empreendimentos. E aí você vai mudando. E aí você vai melhorando. Inovando, Sempre mudando. inovando. Inclusive, eu creio que é o que vocês... pelo que o pouco que a gente conversou até naquele último almoço, é o que vocês vão sentir agora, acredito eu. Que vocês saíram ali da cidade, estado de vocês, e estão em um novo. E aqui vocês vão agregar muita coisa que é para a empresa de vocês, né? E, inclusive, para a gente dar continuidade aqui, que o que o Silas falou, que o acesso, ele pisa. Capaz de a gente ir para Belo Horizonte semana que vem e falar, gente, a gente tem que fazer o seguinte, ó. A gente vai adotar isso e isso agora. Não, mas lá vai ser mais uma reunião, de negócio. A gente vai conhecer um terreno que tem grande potencial de construção lá. Essa é uma reunião muito boa para nós também. E o negócio que o Paulo falou aqui, que ele deixou bem claro o propósito do acesso, do clube, a ideia das pessoas que ele quer trabalhar. Hoje, Paulo e Clênio, vocês têm intenção, ainda tem na lista quem vocês querem atingir, quem vocês querem conhecer, quem vocês querem trabalhar, que seja em São Paulo, que seja em... Já manda o recado para ele agora. Já manda para ele agora. A gente vai ajudar esse vídeo a chegar até lá. Vai funcionar agora, eu quero ver. Pessoal, comenta, curte, compartilha, vamos ajudar o Paulo. Vamos acelerar os guris agora. Ei, e o Silas e o Daniel também. Vai lá, eu já larguei minha lista ali. Não, essa lista, Vai lá. Essa lista é do Paulo, eu já sei certinho onde ele vai chegar. Aí agora eu fiquei curioso. Qual que é o próximo passo? Deu certo. Deu certo. Parabéns, deu certo. Eu até não atualizei na lista, tá? Não atualizei na lista, a minha listinha segue a mesma, mas agora fecha 5 anos da lista agora, final do ano. Caramba. Que é quando eu vou renovar ela. Não Mas renovei. ainda que não foi alcançado. Hã? Qual que é o alvo que não foi alcançado Cara, quem ainda? não foi alcançado tá fazendo na casa ainda é o Thiago Negro. Manda Ele tava lá na época. manda um recado pro Thiago Negro aí. Não, é verdade. Mas assim, eu vou falar aqui com o objetivo, o objetivo que vocês estão aqui, o projeto que vocês estão... A gente falou, deixou bem claro. Vocês estão participando de um projeto que muitos profissionais arquitetos queriam estar no lugar. E ali é um acesso de pessoas que têm referências hoje no... O Flávio Augusto, por exemplo, ele tem já referência fora do Brasil. E ele montou, a gente estava no último evento lá, inclusive nós, vocês que fazem parte disso, ele montou a estrutura de um time, uma peça entre eles ali, muito forte, que ele está levando esse conceito até, pelo que eu entendi, para os sócios e pessoal da sua cadeia ali, para fora. Levando o Joel, levando o Caio Carneiro, que cada um tem o seu perfil que vai agregar nesse projeto. E ali... Vocês já estão próximos do Thiago Negro, talvez. A gente não sabe, o mundo é Não, doido. tá. Manda um recado pro pessoal do... O acesso do acesso. Do acesso. Manda um recado pro pessoal do Primocast aqui. Fica à Fala, vontade. mostrar a história pra vocês, manda um recado pra ele. Vai. Manda um pitch, olha pra aquela câmera ali, ó. Olha pra câmera. Fala, Thiago Mete Negro. vídeo.
O bicho é aquele. Se tivesse contratado nas vidas, não tinha dado todo problema no projeto. Não, pera aí, eu vou dar um pitch melhor, vou colocar vocês numa fria aqui. Ó, o Thiago Nigro aí, o pessoal do Primocast também, que é o acesso ao Thiago Nigro. Nós estamos com nossos amigos aqui que fizeram o projeto da Trinca House, lá do pessoal do GeoJ, Caio Carneiro, e eles querem fazer a casa de vocês. A casa do Thiago Nigro já tem o arquiteto. Só entrar em contato com esses homens aqui, ó. Eu vou falar pra vocês. Eu vi um projeto, então de parabéns, né? Tanto que o que chamou nossa atenção foi a estrutura que estão sendo montada lá. Ali foi muito bacana o projeto, porque hoje a nossa especialidade, né, conforme estava falando, é casas, né? Residenciais, esse é o nosso foco. E por mais que nós pegamos ali esse projeto corporativo para fazer, a essência que a gente trouxe é uma essência residencial, né, de alto padrão e tudo mais. Então, a gente focou muito na experiência de quem vai frequentar aquele lugar. Então, trouxe muito a nossa identidade, que é a arquitetura contemporânea. Então, a gente reforça muito isso na materialidade, pedra natural, madeira, né, o paisagismo. Então, a gente conseguiu, no corporativo, trazer a nossa identidade. Qual foi a duração desse projeto, Cleber? Esse projeto foi relâmpago, né? Foi? Foi. Então foi muito desafiador. Foi e muito você teve que... Quando é casa, a gente coloca acessibilidade, conforto e moradia. Corporativo, acessibilidade para um conceito de trabalho. É isso aí. Eu acredito que... Mas assim, o bom é que, pelo que eu vi, tem todo um time também por trás disso, né? Sim, tivemos. Na época que nós pegamos, ainda a gente estava estruturando ainda a equipe, né? Tivemos... 2 desafios. Muito desafio. Até foi quando é engraçado, a gente conta que a gente aceitou esse desafio. Eu disse sim no altar e eu disse sim pra minha esposa e sim pro Paulo, né? Porque eu tava casando no dia, o Paulo só chegou no ouvido e disse, cara, a gente tá com um projeto assim, eu digo sim ou não? Eu digo sim. Foi exatamente Mas isso. alguém tem alguma coisa contra o Paulo? Não a contra, por favor. Ele, vem cá. Foi mais ou menos isso, cara. Foi mais ou menos isso. Que legal, cara. Peraí, eu vou aproveitar. Qual que é deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta para eles. Qual que é a visão de vocês agora, daqui dos próximos 6 meses, 1 ano? Qual que é o objetivo de vocês? Porque o objetivo foi acessar essas pessoas, mas qual que é o próximo passo agora? Quais os planos que vocês têm? Quais as ideias? Deixa um recado também pro pessoal que precisa aí de um arquiteto, né? Vocês vão estar aqui fazendo projetos residenciais. Vamos lançar um com vocês também, se Deus quiser. Vamos. Com certeza. Muito em breve. Então, fala um pouquinho qual que é o objetivo de vocês. Cara, o objetivo agora aqui em São Paulo é entregar resultado. Porque sem resultado não é ninguém. Então, entregar resultado, entregar essa obra com excelência, tá? E a empresa continua, então, né? A gente está com uma frequência bem grande agora de fechamento de projetos. Então, agora a gente segue estruturando o time. Então, a gente segue nessa questão de gestão, né, para trazer time para a gente conseguir ir para o próximo passo, que é justamente escalar a nível Brasil os condomínios. Então a gente quer explorar justamente para conhecer mais culturas, para a gente começar a aflorar mais a nossa arquitetura. Legal. Mas como é que é essa aí? Para acessar vocês, como é que funciona hoje? Vocês fazem eu falo isso porque a gente precisa entender. Faz um estudo de viabilidade. Eu ter um projeto, eu tenho um terreno. Como acessar vocês? Como que funciona ali essa abordagem? Porque agora, daqui a pouco, vocês estão muito famosos aí. Como é que vocês vão estruturar isso? Hoje a gente tem 2 linhas, né, no escritório de trabalho. A gente tem a linha pro cliente, que é a casa de desejo dele, e a gente tem a linha para investidor e incorporador. Né? Pelo fato de, a gente sempre fala que a gente acredita tanto no nosso produto que a gente também faz. A gente constrói casas para vender e tudo mais. Então, a gente consegue ter essa visão, né? Porque quando tu vai desenvolver um projeto, um produto, tu desenvolver para um consumidor final, que é o cliente, é diferente de tu desenvolver um produto para incorporação. Né? Então, a gente tem esses 2 braços hoje no escritório. Então, se o cliente de incorporador vem e nos procura, a gente auxilia ele. Né? Isso foi uma dor do mercado, né? Que a gente entendeu, porque a não ser a gente só acreditar no nosso produto, mas é justamente o incorporador, quando ele vai
quando ele está pensando, eu quero construir para vender, ele vai e fala com o arquiteto de projeto, o arquiteto passa valor de projeto, ele diz o que ele quer. Daí ele vai falar com o corretor para achar o terreno. Essa jornada é muito longa, né? Ficam muitas pontas soltas ali. Então, a gente consegue, antes de começar o projeto, né, para o investidor, a gente entende o mercado, entende a demanda, né? O projeto ele tem que ser um projeto muito estratégico, né? A parte estética, né? O que vende, ele tem que ser percebido, né? Então, tem que ser uma análise totalmente diferente do que a análise quando tu vai fazer para um cliente que quer uma casa de desejo, né? A casa de desejo é uma casa exclusiva, é para aquele cliente, é para aquela família, para aquela rotina, e uma casa para incorporador ou um empreendimento, ele tem que ser para mais pessoas, né? Para uma massa. Então, é exatamente isso, esse é o nosso foco, esse é o nosso nicho. Então, quando as pessoas nos procuram, com certeza a gente ajuda de todas as formas. Legal. Né? Isso. Legal. Clênio e Paulo, eu quero que vocês falem um pouquinho mais sobre o projeto de vocês, a essência do projeto de vocês, do cliente. O Silas abordou agora recentemente para o público entender. O convidado está aqui justamente para ele especificar melhor o seu ramo de atuação e sua especialidade. Qual seria? Fica à vontade. Hoje o nosso escritório, a gente foca muito na experiência do cliente. Dessa jornada, quando ele está... Nós estamos desenvolvendo esse projeto para ele. Então, desde do atendimento, a atenção, né? Como a gente trabalha com essa exclusividade no projeto em si, essa atenção que a gente dá para o cliente, resposta rápida, a resolução rápida, isso tudo favorece, e lógico, linkando com a arquitetura. Né? Então, isso a gente está analisando ainda aqui em São Paulo, né? Entendendo um pouco o game, mas a gente quer trazer isso, a experiência de poder ter um projeto da Nasvi, né? Aqui em São Paulo. Né? E qual que é a identidade de vocês? Ou não tem nenhuma identidade? Não, a nossa identidade é essa. A nossa identidade é uma linha contemporânea, né? Então, a gente acredita muito na verdade dos materiais. Então, a gente vai muito na pureza, por exemplo, madeira, vegetação, vidro, o material na sua essência pura. Isso é uma coisa que a gente acredita, porque a gente trabalha muito para a família. Então, como a gente trabalha para a família, um casal recém-casado com filhos, ou um casal bem-sucedido, com família já composta, a gente traz muito esse lado familiar para o lar. Então, a gente acredita na verdade do material para trazer a verdade da família, né? Então, essa é a nossa linha. Legal. Legal. É algo que vocês acreditam e enxergam e acredito que tá dando resultado até hoje. Né? Demais. E, inclusive, como a gente tem esse traço tão marcante na gente, né, da verdade no material, a gente traz isso e, obviamente, São Paulo, a gente vai mudar a nossa linha em São Paulo? Não vamos. A gente vai manter a nossa linha, obviamente, estudando a essência do local, justamente para a gente ainda melhorar ainda mais o nosso traço. Porque a essência do local, igual você falou, a essência do paulista é o concreto. Por isso que teve muitos projetos de concreto aparente, que foi um sucesso. E ainda tem sido um sucesso. Mas são culturas, ideias que vão se renovando e melhorando e sempre volta para as suas raízes. Quais são as raízes? Madeira, o contato com a grama, o contato com a... Hoje as pessoas, vocês mais do que eu podem falar sobre isso, hoje as pessoas querem uma horta dentro de casa, elas querem plantar ali a cenoura, a beterraba e lá no quintal dela pegar e utilizar o momento. Recentemente nós estávamos num sítio e você podia ir lá pegar o ovo da galinha. Então, que experiência que paga isso? Não tem experiência, o contato com a natureza, o contato com os animais. Então, a essência de vocês é mais essa, é trabalhar ali o conceito do start, do início, né? Tanto que quando a gente está iniciando o processo com o cliente, né, que a gente se debruça no briefing, entender, né, criar aquela conexão, esse é o fato, né? Nós criamos a conexão com os nossos clientes. Por isso que não é uma esteira, né? A gente quer entender qual a rotina deles, a gente entra dentro da família, né? Então, a partir disso, a gente entende como a família é,
o que ela representa, e a gente acaba dando nome para as casas, né? E isso, a casa, ela vai fazer parte da família também, né? E a partir disso, a gente entende e vamos criando experiências para essa família ter dentro de casa, né? Então, é muito interessante. Tem famílias que gostam dessa integração, jardins, conexão com a natureza, grandes aberturas, a materialidade, né, muito reforçada nisso. Então, por isso que a gente sempre bate na tecla que a casa, quando a gente desenvolve para a família, é deles, né? Então, verdade. A gente faz a casa para a família, né? Não para nós. Hoje eu recebi uma mensagem de um cliente, né? Casa com cara de casa. Isso é forte, né? Porque hoje em dia os profissionais projetam para si uma casa de revista e, cara, a casa tem que ser tocada, a casa tem que ser sentida, percebida, sensorial, né? Até escolinhas, né? Meu filhinho agora vai começar numa escolinha, a professora da escolinha fala, ele tem que sentir as texturas, parede tem que ter textura, tem que ter pedra, tem que ter o reboco, né? Então, isso é percebido, né? Isso passa a verdade. Então, isso é uma coisa que a gente cuida bastante, né? Para trazer essas imperfeições de trabalho, de materiais bem acabados, né? Justamente para a gente trazer esse sentimento de casa, de lar. E vocês acham que os arquitetos hoje têm perdido essa essência? total. Eu acho, na minha opinião. Eu acho que sim, tá? Eu acredito que sim, uma parte, mas uma parte não. Mas o que acontece? A gente fica muito refém do momento da moda. Da tendência. Isso é uma coisa que a gente sempre combina a não cair na tendência. Porque a tendência, bom, o Silas mesmo falou antes, né? Volta e meia resgata a madeira, resgata a pedra, resgata o concreto. Porque, cara, isso nunca fica velho. A casa fica temporal. Então, a gente cuida para manter sempre a temporalidade da casa, justamente não caindo na tendência do mercado. Então, a gente não segue muito essas tendências de revista e de mostras, porque senão o cara fica... A gente vai acabando perdendo o mercado. Então... porque fica mal falado depois. Sabe o velho elefante branco? Sim. Né? Resumindo, isso acontece depois com o tempo. Isso é em todas as áreas, né? Todas as áreas. A pessoa que segue a tendência, é o que nós falamos, a pessoa que segue a manada, ela vai com a manada. Só que a pessoa que pensa fora da bolha, que pensa fora da caixinha, pensa atemporal, ela não vai olhar só ali o momento, ela vai olhar toda a trajetória e ela vai entender de que a tendência ela vai e passa. O cinza, daqui a pouco, ele não é mais a tendência. O areia, o concreto armado. E o que perpetua é a madeira aqui, ó. Madeira, é a grama, é o acesso à natureza que Deus criou. Aquilo que nós somos criados, né? E se vocês pararem para observar, a tendência no mundo da conexão que a gente está hoje, é muito difícil se adequar. Porque se você pegar o passado, a tendência ela durava 5 anos. Hoje não mais. Agora, com toda essa revolução que nós entramos, a tendência é momento. É momento. Que você não consegue mais nem medir o tempo. O time do projeto para a obra ela já está passada. Já está passada. Já está passada. E às vezes você trabalhando com esse conceito, o seu produto, a sua criação, a durabilidade é longa. É longa. É longa. Então, isso também vai muito com a questão do respeito ao cliente, né? Exato. Então, a gente fazendo dessa forma, a gente tendo essa verdade, a gente não brinca, né, com o investimento do cliente. Então, cara, eu garanto que o investimento que ele está fazendo, ele vai buscar, né? Justamente porque ele não está buscando tendências. Então, isso é uma coisa que a gente se debruça muito nos projetos para a gente ter essa verdade. Automaticamente, dentro dos condomínios, acaba que o nosso projeto se destaca também, no meio da grande maioria, né? Justamente por isso, né? Por não seguir eu já fiquei com vontade de fazer o projeto com vocês. Bora lá. É isso aí. Mas nós vamos trabalhar um produto junto ainda. Vamos. Esse produto podemos ser viabilizados por nós, podemos trazer investidores grandes potenciais. A gente pode fazer um negócio legal sim. A gente tem que estar em movimento, a gente tem que estar criando, a gente tem que estar colocando a nossa marca, nosso serviço, as nossas provas na rua. Você tem que ter um produto, e nós vamos criar esse produto atemporal, que seria ali a Coca-Cola. Entra todos os refrigerantes, mas a Coca-Cola ela continua sendo Coca-Cola, dependente do momento, dependente da ocasião, entra suco natural, entra tudo. Mas a Coca-Cola fez um produto tão bem feito
que ela não vive só de tendência, ela vive perpetuando, e é isso que nós temos que fazer. É por isso que a Instrublock, ela trabalha sempre estudando o mercado, fazendo conexão com pessoas certas, para que o nosso projeto ele saia atemporal, ele não saia só com tendência. Não é só aquele momento, aquela ocasião e acabou. Porque o investimento dentro da construção civil é um investimento sólido. É um investimento que traz patrimônio, traz segurança, que traz solidificação de tudo que você fez um dia. É igual vocês falaram. É um sonho, o cara lutou a vida inteira, trabalhou a vida inteira. Agora mesmo, recentemente o Neymar trabalha, mas tá investindo em quê? Em terra. É isso aí. Comprou não sei quantos KM em Santos já, o cara tá dominando o Santos. Então, você vê o tanto de coisas que ele conquistou, ele entendeu que o jogo é investir em terra, investir em patrimônio. Sim. O mercado da construção civil é um mercado consolidado, é um mercado seguro. E vocês, trabalhando com essa linha atemporal, igual eu falei, eu já quero fazer o projeto, já vamos fazer. E tem aquele negócio, né? O investimento imobiliário ou ficou rico lá, ou depois de rico vai para lá. Então vamos junto com a gente, vamos criar um produto. Vamos criar um produto e vamos investir. Vamos. Né? E quem tiver interessado, né, em contratar projeto, né, fazer casas estilo familiar, casas de verdade, nos procure. Aí que a gente... Casas com textura. Textura, casas com verdade, né? Casa contemporânea. Casa de verdade. Casa de verdade, casa com cara de casa. Legal. Bate-papo que entramos aqui em vários temas aqui, foi muito bom aqui o podcast. Foi gostoso de conduzir. Eu costumo dizer que cada convidado que vem parece que é uma aula, né? Porque a gente está todo momento aqui aprendendo, né? Obrigado aí por vocês terem disponibilizado aí o tempo de vocês. Agora, após o podcast, vamos andar. Eu quero levar vocês às nossas obras. Com certeza. Obras multifamiliares, sobrados, casa, galpão comercial. Vocês vão conhecer aqui um pouco de alguns canteiros de obra aqui da Instrublock, né? E é isso aí. Obrigado por ter vindo. Obrigado por aceitarem o convite. Obrigado por mostrar a visão de vocês aqui, de que não é só ser um arquiteto, mas sim ter conexões, estar em movimento, estar com as pessoas certas e ter foco e alvo, né? Ter um alvo. Em 2017 ele escreveu e hoje está aí do lado das pessoas que ele escreveu. Então, você precisa colocar... Eu falo pro Daniel, você coloca no seu coração e trabalha para que isso aconteça. Duro, não é pouco. Você disponibiliza tempo e você consegue alcançar o que você planejou e até mesmo maiores do que você planejou. Tenho certeza que talvez você... imaginou estar vivendo um pouco do que você está vivendo hoje. Não tudo. Porque eu costumo dizer, eu sou muito espiritual, porque os planos que Deus tem para nossa vida são muito maiores do que aqueles que a gente imagina. Eu imaginei viver isso. Deus imaginou você viver algo maior. Eu falo isso porque eu sou pai. E Deus é nosso pai. Então ele entende... Meu filho quer estudar em tal lugar. Você quer um lugar melhor para ele. Meu filho quer fazer tal profissão, você quer uma profissão melhor. Então, os planos de Deus na nossa vida são incríveis, são sobrenaturais, são maravilhosos. E eu tenho certeza que vocês vão trilhar uma história, uma jornada maravilhosa, incrível. E eu quero estar do lado de vocês para viver isso aí. Obrigado pelo convite, tá? Muito obrigado. Você, independente aí da plataforma que você for assistir, se for do YouTube, se inscreve no nosso canal, curte, comenta, compartilha. Você que é do Instagram, pode mandar mensagens, dúvidas, temas que podemos abordar aí no próximo convidado. E muito obrigado pela participação de vocês mesmo, Clênio. Obrigado, a gente que agradece. Paulo. Obrigado, Clênio. Muito obrigado, Dani. Valeu, muito obrigado, Silas. Obrigado. E parabéns aí, sucesso para todos nós nessa nova jornada. A gente quer agradecer aí o convite de vocês, né? Essa nossa conexão e amizade rápida aí, mas verdadeira, né? Então, a gente linkou aí desde o primeiro evento e sempre mantivemos contato. E com certeza, tudo isso que a gente conversou, a gente está agregando um ao outro aqui e vamos... Logo vai surgir um grande projeto aí. Legal. Quem estiver perto, nós vamos levar juntos. Vai ser bem beneficiado. É isso mesmo. É isso aí, senhores. Valeu, obrigado. Muito obrigado. Valeu. Até mais.